A mente humana é um território complexo, cheio de nuances, contradições e zonas que nem sempre se encaixam na lógica comum. Dentro dela, existem desejos que se formam sem convite, pensamentos que surgem sem autorização e impulsos que às vezes assustam até quem os sente. O ser humano não escolhe o que sente, mas é responsável pelo que faz com que sente. E é nesse ponto que entra a reflexão sobre o transtorno pedofílico. O transtorno pedofílico é uma condição reconhecida pela psicologia e pela psiquiatria. Ele não se define apenas por atos, mas pela presença persistente de impulsos e fantasias direcionadas a menores de idade. Importante, o comportamento é crime e jamais pode ser justificado. O foco aqui é entender como a mente pode adoecer a ponto de gerar desejos contrários à moral, à lei e à empatia. Muitas pessoas confundem compreensão com conivência. Falar sobre esse transtorno não é defender o inaceitável. É tentar entender como um impulso tão grave nasce, se fortalece e principalmente como pode ser tratado para que não cause danos irreversíveis. A psicologia existe para estudar o que o ser humano sente, inclusive aquilo que o ser humano mais teme admitir. O transtorno pedofílico é um distúrbio de impulso sexual. Assim como outras compulsões, ele envolve um conflito entre o que a pessoa sente e o que sabe que é errado. É uma guerra silenciosa dentro da mente, em que o desejo e a culpa travam uma batalha constante. A diferença é que, neste caso, o objeto do desejo é moralmente e legalmente intocável. A linha entre o pensamento e o ato precisa ser guardada com todas as forças. E é por isso que o tratamento é tão urgente. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de transtorno envolve múltiplos fatores: traumas na infância, distorções cognitivas, déficit de empatia, dificuldade em lidar com impulsos e até alterações neurológicas. Não há uma única causa, e nem toda pessoa que teve uma infância difícil desenvolverá algo assim. O ser humano é um mosaico de vivências e predisposições. A maioria das pessoas que sofrem desse tipo de impulso vive em silêncio, com medo e vergonha. Isso não as torna vítimas, mas mostra que o sofrimento psíquico existe e que o risco aumenta quando a mente adoece sozinha, sem acompanhamento. A psicologia clínica não trabalha com o coitadismo, e sim com o responsabilizar-se. Quem reconhece algo errado dentro de si precisa buscar ajuda antes que o errado se torne irreversível. É fundamental diferenciar o desejo da ação. A sociedade precisa proteger as crianças e os adolescentes, isso é inegociável. Mas também precisa abrir espaço para que o indivíduo com esse transtorno procure tratamento antes de cometer um crime. Reprimir sem oferecer caminho de cuidado é como tentar apagar fogo escondendo a fumaça. A psicologia atua com escuta, contenção e reeducação do pensamento. O foco não é legitimar o desejo, mas desarmá-lo, compreender de onde ele vem e fortalecer o controle interno. É um trabalho delicado, que exige ética e técnica. Não há cura instantânea, mas há manejo, controle e, em muitos casos, alívio do sofrimento quando o paciente se permite cuidar. A psiquiatria também tem papel essencial, especialmente nos casos em que há impulsividade ou transtornos associados. A medicação, em alguns contextos, ajuda a conter o impulso e a reduzir a frequência das fantasias. O tratamento interdisciplinar é o caminho mais eficaz. A sociedade, porém, costuma reagir apenas com repulsa, e a repulsa é natural, compreensível e moralmente justa. Mas quando ela é o único instrumento, o problema só se esconde, cresce e explode onde menos se espera. A prevenção é sempre mais inteligente do que a punição. Quando falamos de transtornos sexuais, é preciso lembrar que o desejo humano é uma força biológica e psíquica. Quando ela se desorganiza, passa a buscar alvos que não deveriam ser alvo algum. O papel da psicologia é restaurar o eixo, reconectar o indivíduo ao senso ético e moral e impedir que o impulso se transforme em comportamento. Ninguém escolhe a própria estrutura psíquica, mas todos escolhem o que fazem com ela.
A responsabilidade começa no reconhecimento do limite. O sujeito que entende que sente algo errado e busca ajuda está agindo dentro da consciência moral, e isso deve ser incentivado, não silenciado. A sociedade precisa criar espaços de escuta clínica e orientação profissional para lidar com transtornos de impulso. Fechar os olhos não protege as crianças. O que as protege é o cuidado preventivo, a vigilância da consciência e o acesso ao tratamento adequado. O psicólogo não está do lado do desejo, mas do lado da sanidade. A terapia busca reconstruir a fronteira entre o pensar e o agir, entre o impulso e o autocontrole. Esse trabalho é árduo, muitas vezes doloroso, mas absolutamente necessário. Há uma dimensão espiritual, moral e humana nesse tema que não pode ser ignorada. O ser humano é capaz de se reorganizar, de reconhecer sua sombra e de escolher o caminho do bem. E isso exige coragem, humildade e acompanhamento profissional. O transtorno pedofílico é uma expressão extrema de desordem interna, mas mesmo nele há uma possibilidade de contenção, desde que a pessoa reconheça que precisa de ajuda. Negar ou esconder só aumenta o risco. Buscar tratamento é um ato de responsabilidade e humanidade. Psicologia não é tribunal, é laboratório da alma. E compreender o que adoece a alma humana é o primeiro passo para impedir que o mal saia do pensamento e vire comportamento. O conhecimento é a maior ferramenta de prevenção que existe. Falar sobre esse transtorno não é normalizar, é iluminar o que a sociedade insiste em deixar nas sombras. É na escuridão que o perigo cresce. É na luz do entendimento que se evita o dano. A mente humana é um universo. Dentro dela existem zonas de amor, mas também zonas de sombra. Entender as sombras não é aceitá-las, é aprender a controlá-las. O papel da psicologia é justamente esse: ensinar o ser humano a governar o próprio impulso. E por fim, é preciso lembrar, ninguém está acima da lei, mas ninguém está abaixo da possibilidade de se tratar. A psicologia existe para isso, para transformar o que é obscuro em consciência. E consciência é sempre o primeiro passo para o bem.